Estimados diáconos, Ninho, Felipe, os queridos, hoje em comunhão com toda a igreja, celebramos essa solenidade tão importante do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre importante nós tomarmos conhecimento da origem daquilo que nós celebramos, né? Esta solenidade é celebrada em toda a igreja desde o século XIII. Né? Onde que veio isso? Olha, aconteciam algumas heresias, alguns questionamentos sobre a presença real da segunda pessoa da Santíssima Trindade no sacramento que a igreja celebrava. De fato, será que esse sacramento é a presença real daquele que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Será que efetivamente esse sacramento manifesta a presença real? Ou é uma lembrança? Ou é uma memória qualquer? Ou uma encenação? Tem tantas heresias que surgiram, né, em um herege que se chama Berengário de Tours. Ele dizia que a Eucaristia era uma mera lembrança. Né? Nós celebrávamos como que, entre aspas, um teatro para rememorarmos algo que se passou há 2000 anos. Então a igreja, né, entra numa tensão diante desses questionamentos e Jesus aparece para uma religiosa, uma freira da Bélgica, que se chamava Juliana de Cornilon, uma freira belga, e Jesus mostra na lua, de repente aparecem manchas negras na lua, e esta freira, que tem a visão do próprio Cristo, recebe dele o significado desse sinal. Né? Essa mancha negra na lua representa as incompreensões do meu sacramento, de Jesus a ela. É preciso que a igreja se volte a reafirmar a minha presença no sacramento que eu instituí. E essa freira, ela começa a divulgar essa ordem que Jesus tinha dado, mas, como tudo na igreja, demora, né? Tudo demora. Foi dado o recado de Jesus Cristo. Né? E aconteceu um milagre, um outro episódio, com um padre chamado Pedro de Praga, num lugar que se chama Bolsena, Itália. Não sei se alguém aqui já visitou este lugar, né? E este padre também trazia no seu coração essa dúvida: será que tudo aquilo que eu celebro, de fato, presentifica a segunda pessoa da Trindade? Num certo dia, lá em Bolsena, este padre rezando missa, na hora da elevação da hóstia, após a consagração, começa a hóstia escorrer sangue diante de toda a Assembleia, de maneira pública. Claro que próximo do lugar onde estava o Papa, na época, que era Urbano IV. A notícia se espalhou por toda parte. E o Papa, que já tinha recebido essa visão, conhecimento dessa visão da freira Juliana de Cornilon, e agora se deparando com este milagre, que foi um milagre público, para todos aqueles que estavam naquela missa. Ele, no dia 11 de agosto de 1264, por meio da bula é um documento papal. A bula
inclusive pode ser lida, tem na internet, Transitorus de Rockmundo, chama a bula. Ele institui neste ano, nesse dia 11 de agosto de 1264, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que naquele lugar onde a freira convivia, já era celebrada de maneira local, por causa dessa visão da freira. Agora ele institui essa festa para toda a igreja em todo o mundo. E a partir desse momento é que se inicia as devoções ao Santíssimo Sacramento, a adoração, como nós conhecemos hoje, veio deste momento, porque isso não era comum. Isso não era comum. E aí se criou todo um culto litúrgico diante do Santíssimo Sacramento que expressa, que presentifica a pessoa divina, segunda da Trindade. Então esse Papa ele ordena todos os anos, após a solenidade da Santíssima Trindade, na quinta-feira. Por que quinta-feira? Porque foi um dia no qual Cristo instituiu a Eucaristia. Toda quinta-feira após a festa, a solenidade da Santíssima Trindade, deve ser celebrada em todo o mundo a memória do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. É o que celebramos. Nós vemos, depois quem gosta de estudar pode pesquisar na internet, os diversos milagres eucarísticos. Foi somente esse de Bolsena. Esse de Bolsena foi o estopim para a promulgação desta festa. Nós temos, ao longo de toda a história, diversos milagres eucarísticos. E devemos nos perguntar, por que será que acontecem esses milagres eucarísticos? Porque por causa da incredulidade diante da presença real do Senhor na Eucaristia. Conseguem perceber que essa festa, século XIII, nem existia igreja protestante ainda, pois no século XVI eles vão questionar a presença real de Jesus. Já tinha acontecido tantos milagres antes. É o ser humano, né? É o ser humano, né? Deus nos dá sinais clarividentes da verdade das coisas. E ainda assim, nós temos muitas vezes nós questionamos, nós também somos assim. Embora crentes na Eucaristia, também somos assim. Outro milagre tão conhecido, o milagre de Lanciano, na Itália, talvez alguns já tenham visitado este lugar, onde está expresso de maneira muito visível a carne, da segunda pessoa da Trindade que se faz sacramento, se mostra. Não precisamos de mais nenhuma prova, minha gente? Você pesquisa na internet os milagres eucarísticos ao longo da história. Você vê. Concluir como eu concluí, não precisamos mais de nenhuma prova. Quem não quer crer é porque não quer compromisso com Deus. E hoje, esses textos bíblicos nos levam, nos convergem a refletir esse mistério da Santíssima Eucaristia. Olha só, no livro do Gênesis aparece uma personagem bastante curiosa, desconhecida, e é esse tal Melquisedeque. Melquisedeque, pelo próprio texto do Gênesis, é chamado rei de Salém. Salém hoje é o monte onde está Jerusalém. Naquele lugar existem Jerusalém tem colinas distintas, e a colina principal de Jerusalém é o Monte Sião. Então, Salém é onde está o Monte Sião. Depois foi construído o templo. Então, Melquisedeque é rei de Salém. Mas o texto bíblico, o livro do Gênesis, nos fala que ele também é sacerdote. Uma coisa curiosa já do Antigo Testamento, porque em toda a tradição do Antigo Testamento, os reis
eles são descendentes de uma das tribos dos filhos de Jacó, ou de Israel, que é Judá. Os reis são descendentes sempre de Judá. Quem não é dessa tribo não pode entrar na dinastia real. E os sacerdotes são os descendentes de uma outra tribo, que é a tribo de Levi. De tal modo que não pode ser sacerdote quem não pertence, etnicamente a esta tribo. Mas o próprio livro de Gênesis diz que este tal Melquisedeque, meio desconhecido, ele é rei e ele é sacerdote. Eu queria perguntar para um judeu como que ele interpreta isso. É uma curiosidade para conversar com um judeu. É claro que aqui, na figura de Melquisedeque, é de maneira prefigurada a figura de quem? De Jesus Cristo, que vai abraçar na sua vida, no seu testemunho, tanto o munus de rei, quanto o munus de sacerdote e também o munus de profeta. Jesus, ele vai reunir o que no Antigo Testamento era distribuído para pessoas distintas. Ele vai reunir nele esses 3 munus ou função para a salvação da humanidade. E depois de Jesus, todos nós batizados, e de maneira proeminente aqueles que são ordenados sacerdote. Então, se a gente lê Melquisedeque no livro de Gênesis, o próprio texto vai dizer, ele não tem começo nem fim de dias. Ou seja, o texto de Gênesis já está falando, vai surgir alguém que é eterno, mas que é rei e que é sacerdote. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Nasceu no tempo, mas existe desde toda a eternidade, porque é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E este rei de Salém, ele recebe o dízimo de Abraão. Isso daí é uma questão importantíssima, parece um detalhe insignificante, mas é importante, porque não existe para a tradição judaica alguém que seja maior do que Abraão. E este rei recebe dízimo de Abraão, ou seja, ele antecede Abraão. Melquisedeque. É por isso que hoje vamos rezar a oração eucarística primeira, quando se fala do Cristo sacerdote que oferece uma oferta viva, que é o seu próprio corpo. A oração eucarística primeira que nós vamos rezar hoje, ela faz menção lá do servo Abel. Lembra de Abel e Caim? Abel oferecia a Deus os seus frutos. Faz menção a Abraão, que também ofereceu sacrifícios a Deus e ofereceu com fidelidade até mesmo o seu próprio filho. E faz menção também a esse Melquisedeque, que recebeu de Abraão um dízimo e ofereceu por ele a Deus. É claro que a oração eucarística fala de Melquisedeque, porque é o próprio Cristo que estará presente no altar, que é este rei Melquisedeque a oferecer, não mais o dízimo de Abraão, mas oferecer nossas próprias vidas ao Pai. E é o que acontece em toda a missa. O que acontece em todo culto eucarístico que nós prestamos ao Pai. Nós, igreja, nos revestimos de Jesus, porque não existe outro intercessor ao Pai, senão Jesus. Nós nos revestimos de Cristo. Nós e todos os santos e anjos que conosco celebram o mistério da Eucaristia. Revestidos de Jesus pelo Espírito Santo e por meio do sacerdócio do próprio Cristo, que está na pessoa do sacerdócio que preside a missa, nós oferecemos o próprio corpo e sangue de Cristo e junto com ele as nossas vidas.
tudo isso é oferecido como dádiva ao Pai. Se nós, de fato, celebramos a missa com todo o nosso coração, se nós, de fato, entregamos o nosso tudo em todas as vezes que nos aproximamos do altar, as nossas vidas em toda celebração eucarística, por mais simples que seja, as nossas vidas tocam os céus, tocam a realidade de Deus. Quando as coisas não se transformam, quando nós não percebemos que nossas vidas estão a tocar a Deus, o problema não está em Deus. O problema está em que nós não conseguimos subir ao altar em toda a nossa história. Um grande questionamento para nós hoje nesta liturgia. Todas as vezes que nós celebramos esse mistério, que é o único mistério que nos possibilita de maneira concreta tocar os céus, nós subimos ao altar para ser sacrifício junto de Cristo e chegarmos até a realidade do Pai. Quantas coisas nos dispersam a pressa de ir embora da igreja. Quantas coisas nos dispersam o celular, quantas coisas, até mesmo por moção do inimigo de Deus, sempre acaba por nos dispersar. Percebam que sempre quando vai dar problema em microfone, em coisa, é na hora das leituras. Sempre quando vai dar alguma coisa, é nas horas mais importantes. Por quê? Para nos dispersar. Às vezes, nós temos de refletir hoje, quantas vezes nós não subimos como sacrifício ao altar. Estamos aqui diante do Monte Sião, onde o rei de Salém vai nos levar aos céus. Mas nós ficamos na planície, não subimos o monte. Nós refletirmos isso. Eu digo sempre, a missa, hoje nós rezamos um texto de Santo Tomás de Aquino, que fala da Eucaristia, na liturgia das horas. E Santo Tomás de Aquino diz, a Eucaristia é a coisa mais importante que nós temos, nosso tudo. Sem Eucaristia não tem sentido ser igreja. Sem Eucaristia, a igreja vira uma ONG assistencial. Eucaristia de todos os milagres que aconteceram, curas e tantos prodígios e portentos ao longo da história. O milagre maior está diante do altar de cada igreja. É o maior milagre que nós temos. Então celebremos com amor. Não tem prescrito no Código de Direito Canônico que a missa tem que ter 1 hora. E se alguém achar, me mostra. E tem muita gente com pressa para celebrar a missa. Gente, olha, você passa no shopping 3, 4 horas quando você vai no cinema e não pode celebrar um mistério bem celebrado em 1h20, por aí. Tem sido prioridade na minha história, na minha vida. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres mais eucarísticos. A missa não pode ser um compromisso unicamente social, porque a igreja não precisa mais disso. Olha os dados estatísticos do IBGE. Como que o catolicismo diminuiu? Na verdade, não diminuiu. Eram pessoas socialmente católicas, mas que não eram eucarísticas, porque se fossem não deixaria de sê-lo. A igreja não precisa mais disso. Se ainda tem alguém que tem a participação eucarística como um evento social, eu sempre falo isso nas celebrações de primeira Eucaristia. O convite é: avance para as águas mais profundas. Hoje, o catolicismo diminuiu pela profissão pública de algumas pessoas que não mais declaram-se católicas. Amanhã serão esses que ainda levam a igreja como um compromisso social. Nós refletirmos isso. E hoje nós ouvimos essa segunda carta de São Paulo aos Coríntios,
aliás, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E Paulo vai nos falar assim: o que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. Ou seja, Paulo não estava presente na instituição da Eucaristia. Ele fez experiência de Deus e se tornou apóstolo com um chamado que veio quando, depois de Cristo ressuscitou. Mas o Senhor mostrou esse mistério excelso e ele transmitiu, e a igreja transmite esse mistério. E Paulo diz: olha, vocês todos devem celebrar o mistério de Cristo, porque todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nós vemos nessa leitura uma ordem para que a igreja celebre esse mistério de maneira contínua e perpétua. Por isso que sempre ao lado do altar ou sobre o altar deve estar uma imagem do crucifixo com o crucificado, porque é memória primeira da sua entrega na cruz e de maneira por conseguinte também da sua ressurreição. Estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o mistério que nós celebramos na Eucaristia. E este evangelho que nós ouvimos hoje, é muito bonito que esse milagre da multiplicação dos pães está presente nos 4 evangelistas, e tão importante que é. Olha só, a tarde vinha chegando. Os apóstolos chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, manda embora essa multidão, porque eles precisam ir embora para procurar o que comer. Estamos num lugar deserto. E Jesus disse: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, o que é a Eucaristia? É o lugar daqueles que também vivem o declinar da tarde, e também vive a busca de algo para a sua realização pessoal. A missa não é lugar para a pessoa que está tudo certo, para pessoas cuja vida está tudo pronta. É lugar de quem tem fome de algo. É lugar de quem experimenta o declinar da tarde, o declínio a tarde vinha chegando, o declínio do dia, representa os momentos desafiadores da vida. A quem nós acorremos quando estamos passando pelo medo, pelo desânimo, pela tristeza? O primeiro a ser buscado deve ser o Senhor. Muitas vezes confiamos tanto em pessoas, ou até mesmo em coisas que não têm consistência. Esquecemos do Senhor. Tem muita gente que quando passa por problema se afasta de Deus. Ora, mas aqui é o lugar propício para isso, para você encontrar forças para enfrentar a sua vida. Como é bonito quando nós vemos uma pessoa passando por desafios na sua vida e essa pessoa se aproxima de maneira mais frequente do Santíssimo Sacramento, da capela, onde o Senhor está presente de maneira real. E ali essa pessoa, ela entrega a sua vida a Deus para que Deus venha em auxílio da sua fraqueza. Claro que os apóstolos vão dizer: mas Senhor, nós temos só 5 pães e 2 peixes. Nós precisamos comprar mais comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. E Jesus disse: manda o povo sentar em grupos de 50. E todos se sentaram. Jesus olha para os céus, abençoa os pães, parte os pães e entrega aos discípulos para que os discípulos distribuam. Esse sinal é muito bonito. Os discípulos, que é a imagem dos ministros ordenados da igreja, que são responsáveis por dispensar os mistérios de Deus para a fartura, a santificação dos fiéis. Todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda recolheram
12 cestos, como diz o texto, né, que representa a fartura, 12 representa a totalidade da igreja, ou seja, tem aqui nesse altar bênção para todos. É uma questão de nós subirmos neste monte Sião, que é o altar, ou não, uma escolha nossa. E hoje esse mistério nos ajude a refletirmos como tem sido nossa vida eucarística. Deus nos ajude. Assim seja. Amém.